Olá, tudo bem? Vamos, gente, começar mais uma aula agora de citologia. A gente vai falar sobre citoplasma. Começando a falar sobre citoplasma, pois o citoplasma, ele tem várias organelas que a gente vai deixar para uma outra aula, tá? Que é uma aula mais extensa, para falar sobre as funções dele. Então, a aula de hoje, ela tem o objetivo, tá? Essa aula tem o objetivo de falar a função do citoplasma, as características dele, mas a parte das organelas citoplasmáticas a gente vai deixar para um outro momento. Então, o citoplasma, ele é a região da célula onde vai se encontrar o núcleo e as organelas, tá? Além de outras estruturas com funções específicas. Ele é constituído por uma substância fluida denominada citosol. Então, ele é meio que, ele tem bastante, ele vai ter água, vai ter sais minerais, enzimas, mas a substância que faz parte do citoplasma é como se é fluido, é como se fosse um gel, certo? Há duas regiões no citoplasma, o citosol e o citoesqueleto. A gente vai tratar delas duas hoje, tá? Então, a região que é mais fluida, chamada de hialoplasma, é onde vai ficar mergulhada muitas estruturas membranosas, chamadas organelas citoplasmáticas, além de grânulos compostos de RNA e proteínas, que são os ribossomos. Os ribossomos antes eram tratados como organelas, hoje a gente já trata ele diferente, ele não é considerado uma organela, tá? Então, aqui nessa imagem a gente vê o núcleo, né, a membrana que a gente já estudou, e tem outras aulas aí, tá? Falando sobre a membrana, os transportes realizados da membrana. E agora a gente vai tratar do citoplasma, que é essa parte aqui, tá? Funções do citoplasma. Então, o citoplasma ou citosol, ele participa da maioria das atividades, tá? Da maior parte das atividades celulares, sempre associadas às organelas, como síntese de proteínas, respiração celular, que produz energia que vai ser utilizado pelo corpo, pela célula do corpo. Vai ter, parte dele é realizado no citoplasma, outra parte na mitocôndria. Isso a gente vai ver quando for estudar metabolismo, tá? Então, serve de localização de diferentes reações químicas. Então, de realização de diferentes reações químicas. Várias reações químicas vão ocorrer no interior do citoplasma. Facilita a troca de substâncias dentro e entre células adjacentes. Devido à presença do citoesqueleto, que faz parte do citoplasma, ele vai atuar também promovendo a sustentação da célula. É como se fosse o esqueleto celular, tá? O citoesqueleto. E vai garantir, assim, a movimentação, no caso daquela que apresenta, da célula, né? Que apresentar movimentos ameboides. A composição química do citoplasma. Ele é composto por parte de água, moléculas orgânicas, macromoléculas de proteínas e enzimas. Além disso, ele também a gente vai ver também presente lá lipídios, polissacarídeos. E essas enzimas, elas estão presentes justamente para catalisar aquelas reações químicas que vão ocorrer no citosol, tá certo? Então, aqui a gente tem diferentes, nessa imagem, diferentes formas de citoplasma. Temos o citoplasma bacteriano, de uma célula eucarionte animal, e de uma célula eucarionte vegetal, tá? Esse bacteriano aqui é da célula procarionte. Citoesqueleto. O citoesqueleto, ele está presente no citoplasma e é uma estrutura bem complexa, tá? Ele tem microtúbulos e microfilamentos, que vão ser compostos em moléculas de proteínas de actina, certo? Que vai ajudar aí, no caso, como no caso dos músculos, né, ao deslize, certo? Ao movimento dessa célula. Então, os filamentos de citoesqueleto, eles são uma espécie de armação trincadinha, tá? Que tem a função de dar uma forma à célula e permitir os movimentos entre tanto das organelas como da célula como um todo, tá? É o que vai dar forma à célula.
Então, a estrutura desse citoesqueleto, ela vai se assemelhar a uma rede, tá? Emaranhada de microtúbulos e microfilamentos intermediários de actina e que são constituídos de proteína. Então, nos microtúbulos, a gente vai encontrar a proteína chamada tubulina. Então, essas estruturas são bem maiores e mais grossas e formam o citoesqueleto, tá? Que vão formar o citoesqueleto, sendo longas, firmes e ocas. Aqui na imagem a gente tem a membrana celular, tá? O citoplasma. E temos aqui a imagem do filamento intermediário, microtúbulo e filamento de actina, que é o que compõe o citoesqueleto, que vai dar forma e sustentação a ele. Nos filamentos de actina, ou microfilamentos, a gente vai encontrar a própria actina e outras proteínas, tá? Que vão estar ligadas. Para que ocorra o movimento, elas vão sempre estar deslizando uma sobre a outra. Então, elas são estruturas mais finas e flexíveis e vão atuar, tá, nos movimentos celulares. Por fim, a gente tem os filamentos intermediários, que a gente vai encontrar algumas proteínas fibrosas, responsáveis pela estabilidade, para dar estabilidade ao tecido celular, tá? Para dar resistência a esse tecido. Então, como vocês veem, o citoplasma, ele vai ter, né, o citosol formado lá, a parte mais flexível, e o citoesqueleto que vai dar aquela sustentação. Então, qual a função do citoesqueleto? A principal função dele é dar sustentação e resistência. Então, além disso, ele está relacionado ao movimento celular, como a gente falou, tá? E como movimentos ameboides, por exemplo, né, o dos pseudópodes. As proteínas que estão presentes nesse citoesqueleto, tá? Presentes nos microtúbulos, elas são responsáveis pela organização das células, pela formação de cílios e flagelos, também que vão permitir o movimento das células. Quanto aos movimentos intracelulares, dentro das células, ele vai auxiliar no transporte das organelas dentro do citoplasma. E, além disso, ele colabora com a forma celular, o transporte de substâncias e a organização das organelas presentes na célula, tá? Então, o conjunto de citoplasma e citoesqueleto é que vai dar o formato da célula. Movimentos citoplasmáticos, né? Para a gente concluir essa parte introdutória aí do citoplasma. A gente tem um movimento ameboide, que leva o deslocamento da célula inteira, né? Ela vai formar pseudópodes, como está aqui na imagem, para poder ela se movimentar, certo? Fazer projeções citoplasmáticas, né? Que são os pseudópodes, para poder, por exemplo, absorver algum alimento, né? Como uma célula ameboide, a da ameba, que ela vai digerir alguma coisa, ou um fagócito, tá? Fagócito, alguma célula de defesa que vai fagocitar algum micro-organismo para eliminar, certo? Para eliminar do nosso corpo. Então, a célula, ela, para adquirir essas partículas, ela faz movimentos ameboides, que é criando esses pseudópodes, tá? Ela vai meio que se esticando. Outro tipo de movimento citoplasmático, a gente vai observar melhor em células vegetais, que é a ciclose. Então, o que consiste isso? Consiste em uma corrente citoplasmática circular, tá? Que a gente observa as organelas, tá? Que a gente pode observar as organelas. Então, elas vão, ó, se movimentando de forma circular, certo? De maneira ordenada. Aí essa corrente, ela é importante para garantir a troca de substâncias dentro da célula e também entre a célula e o meio ambiente. Tudo isso também é provocado, tá, pelas interações entre actina e miosina, certo? Como está aí na imagem, é uma corrente em forma circular, tá? Bom, gente, finalizando, a gente tem as organelas citoplasmáticas. A gente tem dois tipos de células eucariontes, né? A animal, a vegetal, e temos a procarionte. Então, a gente vai ver diversas organelas, tá?
e cada uma com suas funções específicas. E aí a gente vai falar isso em uma outra aula, tá bom? Cada organela e cada sua função. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a aula. E na próxima a gente vai falar melhorzinho sobre cada componente, cada organela, a diferença de algumas organelas que a gente vai ver só no animal e só na vegetal e suas funções, tá? Até mais, gente. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, qualquer dúvida. E até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.